Então vamos dar prosseguimento, né, aos nossos estudos e vamos falar agora sobre as leis de Newton, né? O que são, né, as leis de Newton? Bom, até agora a gente estava preocupado em estudar o quê? Estávamos preocupados, né, em estudar é, é, apenas a trajetória dos objetos, sem se preocupar com as causas, né? Ou seja, quem está causando essa variação do movimento, né? Ou seja, variação de posição, variação de velocidade e até variação de aceleração, como vimos, né? Na aula passada, movimentos acelerados, né? Nas duas últimas aulas vimos essa seção aí, né? Então, agora vamos estudar as causas de movimento, que são as forças, né? Então, vamos começar com a inércia, né? Que é a lei mais básica, né? Aqui. Então, a inércia diz o seguinte, ó, se eu tenho, por exemplo, né, um bloquinho aqui, né? Vamos pegar esse bloquinho aqui, ó, né? Uma massa mzinho, né? E ele está aqui num plano, beleza? Ele está deslizando aqui nesse plano horizontal aqui, ó, tá vendo? Então ele está indo para lá. Vou chamar de eixo X aqui, né? Então, se ele estiver andando para cá com uma velocidade v, se a força resultante, ou seja, o que é a força resultante, né? A força resultante, né? Eu vou até dizer aqui em cima, é a soma de todas as forças do problema, né? De todas as forças. Aplicadas no bloco. Certo? Pois é, se a soma dessas forças for igual ao vetor nulo, o que vai acontecer? Sua velocidade, então v, será constante. Beleza? Aqui vale para todos os casos. Então, se a velocidade for diferente de zero, ou se v for igual a zero, tá? Ele vai permanecer constante. Por quê? Se v for diferente de zero, ele vai permanecer em MRU, tá? Aqui, ó. Que foi o caso que a gente estudou lá nas primeiras aulas, né? E se v for igual a zero, ele vai permanecer em repouso, né? Repouso é permanente, que a gente fala, né? Permanente. Certo? Então ele não vai se mexer, né? Na prática é isso. Então, essa aqui é a inércia, tá? De uma maneira bem simples, né? Agora vamos falar sobre o que a gente mais vai usar aqui, né, nas aulas, que é o princípio fundamental da dinâmica, tá? Segunda, eu vou chamar de PFD, princípio fundamental da dinâmica, né? Ele vai dizer o quê, né? A força resultante vai ter que ser igual a quem? A variação do momento linear no tempo. Então, dp/dt, né? Professor, o que é momento linear, né? Bem simples, né? O Newton, né, definiu o momento linear como massa vezes velocidade, tá? De forma vetorial, né? Então é isso aqui, né? Porém, então vamos aplicar aqui ó, a derivada. Então d dt, né? De m vezes v, tá vendo? Observe que a massa pode variar no tempo, ok? Por exemplo, se você tiver um foguete, né, você sabe que a massa do foguete varia no tempo. Né? O foguete constantemente, né, quando ele vai decolar, perde massa porque ele perde combustível. Né? Mas, na maioria dos casos que vamos trabalhar aqui, a massa do objeto, na verdade, em todos os casos aqui que a gente vai trabalhar, a massa do objeto vai ser constante. Né? E se você bem lembra, né, a derivada, quando eu multiplico uma constante pela função, né, e eu derivo essa função, a massa pode multiplicar aqui do lado de fora, sair então da função. Né? Então isso aqui é m dv dt. E nós já vimos quem é isso aqui, né? Isso aqui é justamente a minha aceleração. Né? Então, a segunda lei de Newton, nesse caso, pode ser expressa como massa vezes a aceleração. Tá? De uma maneira mais, vamos dizer, de uma maneira mais
formal, vamos ver uma coisa aqui, né? Como aqui a gente vai trabalhar com o caso unidimensional, ou seja, só tem uma reta aqui, né, que é a reta x, então eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso escrever tudo em módulo. Então, a força resultante vai ser massa vezes a aceleração. Lembre-se que a aceleração ela é uma função do tempo, né? Então, ela pode variar no tempo, né? Certo? Então, e você também já viu, né, uma coisa, né? Lembre-se que a aceleração é a variação da velocidade, né? dv/dt. Né? Isso aqui tem uma notação que vamos trabalhar na próxima aula, que vamos começar uma sessão sobre EDO, para a gente ter algum conhecimento para conseguir aplicar nos problemas, né? Então, dv/dt eu posso escrever como v ponto, beleza? E sabemos também, né, que a velocidade, ela é quem? Ela é dx/dt, né? É a variação da posição no tempo. Então, a velocidade pode ser escrita como x ponto, entendeu? Então, você pode também escrever a aceleração como x ponto de x ponto, né? Que é a velocidade aqui, ó. Já que é v ponto, né? V é x ponto. Então, x ponto de x ponto, que é x 2 pontos. Isso aqui significa a segunda derivada da função posição. Vamos trabalhar disso já já, né? Quer dizer, já não, né? Na próxima aula, né? Certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode substituir esse resultado aqui, tá vendo? Então, a força resultante, ela pode ser escrita como mx 2 pontos, tá? Se eu dividir pela massa aqui, né? Ou seja, divide aqui por massa e aqui por massa, né? Então, eu encontro que x 2 pontos vai ter que ser igual a quem? Força resultante sobre massa. Então, isso aqui é como eu posso escrever o resultado. Isso aqui também você pode ler como d2x sobre dt2, né? Ou seja, a segunda derivada da posição é a força resultante aplicada ao sistema dividida pela massa, né? Tá certo? Aqui entra agora uma dependência da gente de conhecer um pouco sobre EDO, né? Que vamos ver já já na próxima aula, né? Por último, a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton é ação e reação, né? A ação e reação é o seguinte, né? Se eu aplico uma força sobre um objeto, né? Então, vamos supor que eu soque a parede, né? A parede também aplica uma força em mim de mesma intensidade, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui dois corpos, por exemplo. Ó. Eu tenho um corpo aqui 1 e um corpo 2, tá? Então, eu vou usar essa notação aqui, ó. Se eu aplico uma força, então a força que 1 faz em 2, né? Aqui, ó, ela vai ser quem? Ela vai ser menos a força que 2 aplica em 1, tá? Ou seja, vamos supor que eu apliquei uma força aqui nesse corpo 2, por exemplo, para cá. Ó. Então, o 2 ele vai aplicar, né, uma força contrária em mim, beleza? Então, ele vai aplicar uma força para cá, ó. Ok? Na mesma direção, né, que está unindo esses dois pontinhos aqui, né, por exemplo. Certo? E o módulo você vê que é igual também, né? Certo? O módulo aqui é igual. Né? Tá bom? Então, em poucas palavras, é isso, né? Vamos para a próxima sessão, que vai ser uma sessão sobre EDO. Né? E aqui vamos aplicar o conhecimento de derivada e integrais que estudamos. Né? Tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula aí.